Ora, hoje eu mais o Sérgio vamos falar de uma pergunta que nos colocam muitas vezes. Essa pergunta é: então, mas António ou Sérgio, o que é que vocês dizem quando são gêmeos? Porque nasceram na mesma data e às vezes quase minutos um em cima do outro e têm uma vida tão diferente, são meus filhos. Então, temos aqui dois gêmeos. O rapaz chama-se Luís e a... Portanto, o rapaz já está com 58 anos, pronto. E a rapariga, portanto, a senhora chama-se Mena. Portanto, curto para Filomena. Então, Sérgio, eu vou-te dar a palavra. Quais foram as tuas experiências com alguns dos gêmeos que tivestes, portanto, o privilégio de encontrar? O privilégio ainda foi este ano, no ano letivo 2017-2018, uma colega que tinha dois rapazes e que de repente começámos a falar deles, eu perguntei o nome e a data de nascimento e ela, pois, olha que engraçado, pois eles são muito diferentes. E então a experiência era, por exemplo, destes dois rapazes que têm agora 10 anos, se não me engano, a vida corre sempre tudo muito bem. Tudo muito bem. No futebol corre bem, é convocado para os jogos. Na escola, com os amigos, com os colegas, com aquilo corre tudo muito bem, com os professores. Portanto, o rapaz parece que tem uma capacidade de gestão das relações muito interessante. O outro é mais tempestuoso, é mais, como é que é dizer, mais direto, e então a vida automaticamente traz-lhe consequências que é desagradável para o rapaz, para agradar para a mãe, está sempre a ser chamada à escola para... Portanto, essa foi a última experiência, que realmente dois rapazes nascidos no mesmo dia, neste caso eram rapazes, heterozigotos, ou seja, do mesmo óvulo, mas de espermatozoides diferentes, mas com essas experiências de vida já perentórias, já diferentes. Ora, claro que são situações que nós testemunhamos e, como eu digo muitas vezes, a experiência não é algo que se ensina, é algo que se adquire, não é? E, como o Sérgio acabou de dizer, chegámos à conclusão que os gêmeos, há sempre um que tem mais de uma coisa e o outro tem menos dessa coisa. Ora, claro que é muito delicado estar a falar destas coisas, mas se fizerem uma análise, vós próprios, portanto aos gêmeos, hão de ver que ao longo da vida há sempre um que toma uma direção que parece ser mais evolutiva, mais desperta, mais, digamos, construtiva. Portanto, isto independentemente das áreas, claro, aquilo que eu vou falar agora. E outro parece que tem mais dificuldade na caminhada. Mas também pode acontecer, o que acontece muitas vezes, que nos primeiros tempos há um que se destaca e o outro fica atrás. E conforme vão avançando, o outro que fica atrás avançou e aquele que se destacou ficou para trás. Portanto, vão também ver isso. Ora, o que é que faz a diferença nos gêmeos? É o nome. É o nome. Então, mas o que é que o nome tem aqui a ver com isto? Ora, é o seguinte, o nome não são os nossos pais ou os padrinhos, ou seja lá quem for que nos dá o nome. Sim, tecnicamente até parece que é isso. No entanto, a realidade é outra. Tudo é telepático, portanto, o espírito, aquilo que está a falar convosco neste momento, porque não é este corpo, está a passar por este aparelho, portanto, o espírito coloca na mente ou na programação, digamos, no núcleo familiar ou social, aquilo que quer experimentar. Então, o nome somos nós que escolhemos e quando não é aquilo que nós escolhemos, no interior de 36 meses ele é mudado. Porque é o seguinte, quando você faz ou traça um plano, uma missão, portanto, você vem viver esse plano e essa missão. Se por acaso houver alguma coisa que não permite esse plano, aborta. Aborta. Porque, claro, eu não venho viver uma vida, ou seja, um capítulo ou uma experiência, a qual eu não desenhei. E então isso iria prejudicar imenso a minha evolução em termos de espírito.
porque eu ia entrar num deserto que não tinha nada a ver com o meu livro. Estão a compreender? Então o que é que o nome faz? Sérgio, eu vou-te dar a palavra para falares, portanto, do que é que o nome, o que é que nós vamos extrair do nome que vai fazer a diferença. Portanto, a data de nascimento é a mesma. Quer dizer que o destino, o trajeto da pessoa, do ser, a personalidade, o caráter da pessoa, portanto, o mês, o dia, o ano, que faz os períodos, que são as passagens, depois os pináculos, que são as influências, e os desafios, que são os obstáculos que vai encontrar na estrada. Portanto, isso nada muda, é tudo igual, incluindo os anos pessoais, portanto, no ciclo. Vou estar no ano 1, ano 2, ano 3, portanto, os mesmos anos para os dois. No entanto, o nome produz algo que vai dirigir isso. Então, Sérgio, explica. Como dizias e bem, portanto, o nome vai-nos dar uma informação super preciosa, nomeadamente, se repararem aqui, a Mena é o nome que vamos chamar esta mulher, tem outros nomes, mas o somatório total, imagino, das vogais, eu coloco, por exemplo, as vogais em cima, o E dá um 5, o A dá um 1, as consoantes para baixo, um 4, um 5, e sucessivamente nos restantes componentes deste nome. Agora, o total das vogais, neste caso, por exemplo, Mena dava 5 mais um 6, e os outros nomes também diria dar um total, um subtotal, digamos assim. Quando eu somo todas as vogais desta determinada maneira, eu vou chamar o número da motivação ou objetivo de vida desta pessoa, que também me diz qual é que é a natureza desta pessoa. Ou seja, no fundo, é como se houvesse umas memórias, há umas memórias de outros tempos, de outras passagens, de outros corredores, e que, de alguma maneira, me vão dizer a natureza, que são características da personalidade desta pessoa, ou deste ser, que a pessoa não faz esforço nenhum para ser, porque já adquiriu. Portanto, é algo que traz nas suas entranhas, que traz na profundidade das suas células. Então, temos aqui o tal número da motivação. No caso da Mena, mais especificamente, dá um 24,6, um total. 24, que é igual a 6. Portanto, vai-nos dizer qual é a natureza desta mulher. O que é que a motiva, o que é que ela tal não faz esforço nenhum. Já quando somamos as consoantes do nome todo, no caso da Mena, dá um 18, portanto são os tais desejos interiores, ou seja, o que é que interiormente, secretamente eu quero que me vejam. No fundo é aquela imagem social que eu gostava que tivessem de mim, ou que eu quero que tenham de mim. Então eu somo aqui estas consoantes, e no caso da Mena dá, vamos chamar-lhe aqui os desejos interiores, dá um 18, que por sua vez 1 mais 8 dá 9. Este então é como se fosse uma segunda personalidade. E depois, quando eu somo estes dois somatórios aqui, portanto, este 18 com o 24, vai-me falar do potencial, da força, da aptidão desta pessoa. No fundo, como é que a pessoa se vai mostrar no seu dia a dia. Muitas vezes relaciona-nos com a profissão que a pessoa tem. E então, neste caso, a Mena tem uma expressão ou potencial, ou aptidão, de, neste caso, 24 mais 18 dá um 42, que dá também 6, ou seja, 42, 4 mais 2, 6. E aqui diz-nos logo, então, qual é o potencial desta pessoa, naquele somatório, a motivação e o desejo, como é que a pessoa deseja ser vista secretamente. E é aqui que é muito diferente, porque quando olhamos para o Luís, o somatório do nome do Luís, portanto, mais uma vez, iríamos colocar as vogais para cima, o 3 para o U, o I é um 9, um 3 para o L, e é uma consoante, o S é 1, e sucessivamente faríamos esse somatório, neste caso dava um 13, dava um 4, desta palavra Luís, aqui daria também um 4, que eu iria somar, e depois os restantes nomes, mais uma vez, ia-me dar um total, à semelhança daqui da Mena, mas neste caso a motivação do Luís, ou seja, a natureza que este homem traz de outros corredores, a natureza não faz esforço nenhum, já está desenvolvido, dá um total de 38, que dá 3 mais 8, 11, que fala-nos
diferente da Mena, em grande parte, o Luís tem uma capacidade de se ligar a tudo e a todos, se ligar como que uma fonte de informação, como se fosse uma biblioteca, como se fosse muita gente chama Deus, chama assim universo. Portanto, este 11 aqui é como se fosse uma capacidade extraordinária de se ligar a toda uma informação. Quando comparamos com aquele M lá de cima, já é diferente. O 6 da Mena parece que é aquela vontade de estar sempre em família, a vontade o querer manter sempre, está tudo bem, a ligação é essa mesma família, mas a família também podem ser os amigos, podem ser os filhos, podem ser os pais, podem ser tudo. Portanto, é uma natureza distinta. Continuando aqui a dissecar um pouco o potencial e como é que o António gosta secretamente de ser visto, então quando vemos as consoantes do nome total do Luís, temos aqui um desejo interior neste caso é de 21, dá um total de 21, 3. Ou seja, este homem gosta de ser visto como uma pessoa que tem algo a comunicar, algo interessante, algo a dizer, algo a partilhar. Que olha, a natureza dele liga-se a um conhecimento e adquire. Portanto, como há bocado o António dizia, e bem, que é como que um canal, portanto, não é bem ele que está a falar, é o corpo dele, é o canal que está a falar através dessa ligação. Então, o Luís, como dizia o António, o Luís tem aqui um potencial diferente também da Mena, que neste caso, mais uma vez, soma 38 mais 21 e vai dar um 59, que por sua vez vai dar 14, que por sua vez vai dar um 5. Portanto, temos aqui um potencial muito distinto. E só aqui, como dizia o António, aqui a diferença é completa. Portanto, enquanto com a data de nascimento temos o terreno de jogo, o tal destino, o terreno de jogo, o trajeto que a pessoa vai fazer, temos o dia de nascimento que é o que parece ser e é no fundo esse carácter, e depois todos os altos e baixos, os pináculos e as influências ao longo da vida e os desafios são iguais, mas quando olhamos aqui para este nome, para os nomes, são completamente distintos. E aqui, António, se estás de acordo comigo ou não, se não tiveres, estamos aqui a discutir no fundo isto, é esta primeira grande diferença entre estes indicadores matemáticos que estão ali, que a gente não está a inventar, apenas está a descodificar. Porque, como sabemos, cada letra vale um número e então é só somar isso. O que é que me tens a dizer, António? Ora, agora, portanto, vou falar do que é equilíbrio. Quando nós olhamos, porque eu vou projetar mais uma vez os códigos para que vocês possam ver e parem o vídeo para poder ver em detalhe. Ok, portanto, a data de nascimento não muda, tudo é igual, como eu disse ao princípio. No entanto, qual é a força, o potencial, a motivação, a memória e essa imagem social, os dois interiores que cada um deles tem? Portanto, é diferente. Ora, quando nós fazemos a leitura no princípio da vida, ora, é óbvio que a Mena vai apresentar muito mais equilíbrio do que o Luís. Porquê? Porque ela vai ter uma ligação à família muito forte. Portanto, a família vai ser algo importantíssimo no desenvolvimento deste ser. E então há esse apoio familiar que vem dos dois seres. Portanto, eu convido a voltar a ver. Onde o Luís está com uma expressão, portanto, um potencial 5 que vem de um 14, e para quem conhece sabe muito bem que é kármico. E depois é o seguinte, é que o Luís traz uma memória de guru. Portanto, um mestre de consciência, um professor de consciência em vidas anteriores. Ora, quando nós olhamos para os 7-7 e depois olhamos para o 11, portanto, temos aqui alguém de grande importância nos corredores do tempo, onde teve uma posição que moveu as massas.
Só que agora vejam bem, nós somos o quê? Uma associação de pensamentos e de memórias que viajam nos corredores do tempo. Então o Luís entrou nesta vida com uma memória à qual ele não tem acesso, ora ele vai se sentir totalmente perdido. E diferente da Mena, que entra logo num potencial que é estabilidade, que vem de um 42 e já a sua motivação que é um 24, portanto o 4 e o 2 são tudo números pares que lhe trazem muita estabilidade, onde o Luís vai estar completamente estabilizado. Agora é o seguinte, vamos ver com o decorrer do tempo o que é que vai acontecer a estes dois gêmeos. Ora, é óbvio e evidente que o Luís vai ter muita dificuldade em salvar-se. Porquê? Porque, karmicamente falando, está muito pesado. Nem se compara com a sua irmã. Nem se compara. Ora, aqui só há uma porta de saída. E a porta de saída tem a ver com a idade dele. E quando nós olhamos para o código, que eu convido a voltar a ver, existe um 0 nos desafios. O que indica que é uma alma já com uma certa idade espiritual. Com alguns anos de luz. Portanto, alguns capítulos bem fortes vividos. E depois, ora, como viram, portanto, o 0 nos desafios indica uma alma velha. Portanto, o que é que isso quer dizer uma alma velha? Que já tem muitas vidas vividas. E o que vem acentuar a informação é que a motivação, ou seja, portanto, a memória que está bem viva nesta vida é um 11. Então quer dizer que esta alma é velha e desenvolvida. Ora, o que é que eu estou a tentar dizer aqui a vós? É que, provavelmente, preparou a sua vida com o seu espírito guia, com a sua equipa, de forma a corrigir-se no interior de uma caminhada que podia ser autodestrutiva. Ora, se ele acordar à sua missão, no interior da sua missão, ora, ele vai ter uma vida bastante agradável, onde vai passar a ensinar como já ensinou no passado. No que diz respeito à Mena, ora, aqui é o seguinte, temos de ter em conta que tanto o destino dos dois, ou o trajeto dos dois, como a personalidade de caráter dos dois, são números ímpares. Ora, os números ímpares não se colam, porque são ímpares, são independentes. No caso dela, ela vai viver este estado de ser no interior do seu potencial, da sua expressão, da sua motivação, da sua memória, que são pares. Ora, aqui vai haver uma certa, e não só para quem está a par da numerologia, especialmente esse sistema, o NIC, Numerologia Intuitiva Coaching, sabe muito bem que em termos de compatibilidade, o 6 e o 7 é 0, não se dão. Agora, este ser tem de se educar espiritualmente, o que não é fácil, espiritualmente, para ser capaz de harmonizar esta incompatibilidade interna. Para vos dar um exemplo, portanto, você calça barbatanas para andar no deserto. Não quer dizer que você não vai andar, mas vai ser complicado. Enquanto o Luís vai viver a sua vida com desapego, não é um desapego total. Porquê? Porque ambos nasceram no mês 2. E é o primeiro período de vida deles. E não se esqueçam que o Luís, tendo um 11 como motivação, o 11, na realidade, é filho do 2. Então há aqui uma certa sensibilidade e um certo apego ao querer fazer bem aos outros. Estão a compreender? Mas está sempre a ser governado pela energia ímpar. Então, se os outros não querem seguir aquilo que o Luís está a tentar apresentar, o Luís agarra nas suas malas e vai-se embora. A Mena não é capaz.
Porque a Mena vai para casa toda destruída. Porque se calhar não gostaram dela. E se calhar estão a pensar mal dela. E o que é que vai ser? Portanto, é que, se olharem bem para o código da Mena, ela pode estar a viver rodeada de umas certas pessoas ou numa certa casa que não é propriamente a boa energia para ela, mas se tiver a ver com a família, ela vai continuar lá, ela vai aguentar e, no processo, portanto, tanto eu como o Sérgio temos muitos casos desses, ficam doentes. Então, a diferença aqui, quando vocês vão fazer a análise do código, é essa. É que, mais tarde na vida, essa memória do 11, no fim de estar resolvido a situação kármica, vai trazer ao ser um certo poder e uma certa autonomia que o vai permitir de passar, portanto, navegar mesmo em altas tempestades. E não tem problema nenhum em dizer, ok, pronto, então tu não gostas de mim? Não tem problema, vou-me embora. A Mena, não. A Mena agarra-se. Porque não quer, portanto, não quer ferir, magoar, ofender. E é essa a grande diferença aqui nestes dois gêmeos. Sérgio, agora depois de eu ter dito isto, com certeza que tens mais algo a adicionar. Ora, o que é que estás a ver a mais aqui nesta situação? Sem esquecer que existem aqui lições kármicas também bastante diferentes. Porque o Luís é a 7 e 8 e a Mena é a 2, a 8 e a 9. E como tu sabes muito bem, e para quem nos segue já há muito tempo, porque já são aí umas centenas de pessoas que nos seguem, a lição kármica 9 é rara. E quer dizer muita coisa. Então, Sérgio, queres pegar na... O que é que tu tens a adicionar? Vou pegar nessa raridade. Eu lembro-me de apenas ver um chinês que casou com uma ex-aluna minha, que há muitos anos, em Alcobaça, casou e que eu lembro de analisar o código dele e ter visto. Portanto, acho que se calhar foi o único, ou dois, talvez no máximo 3 pessoas com esse código. Portanto, é raro, muito raro. E isto quer dizer que há algo ligado a esta parte da humanidade, de se dar à humanidade, se desprender, de perceber que muitas vezes a gente só pode ajudar quem efetivamente quiser ser ajudado, perceber aqui, e isso é uma lição muito rara, portanto é mesmo raro. Também me chama a atenção, e agora ainda pegando então neste tema das lições kármicas, que muitas vezes as pessoas que estão connosco pensam, ei, as lições kármicas é uma coisa muito má, muito que eu devo me preocupar muito ou não. Não, tranquilo, porque são lições, é como se são pequenos entendimentos de determinadas áreas que eu posso entender de muitas maneiras. Por exemplo, a Mena tem a lição kármica 2, ou tem a ausência do número 2 no nome. O que quer dizer automaticamente que um numerólogo mais ou menos experiente, ou que estudioso, olha para o código no total e vê que, tendo um destino como ela tem, 16-7, tendo uma personalidade 7, tendo aqueles pináculos todos por aí abaixo, números ímpares, e apesar dela ter esta vontade enorme de promover e estar na sua família, os relacionamentos muitas vezes vão ser difíceis, porque muitas vezes a própria relação interior também é difícil. Como há bocado falavas, e bem, António, a incompatibilidade entre números que ela tem, que a Mena tem, os seus 6 e os 7 são muito difíceis de compatibilidade, não são impossíveis, mas exigem muito esforço, muita energia, que vai aumentar ainda mais esta dificuldade daquela lição kármica 2. Portanto, os relacionamentos são algo que a pessoa tem que trabalhar. Aliás, quer ela, quer o Luís, com um código destes, e neste caso o Luís com uma expressão 14-5 e todo este trajeto que tem, não é fácil, porque depois, há bocado falavas também do peso kármico dos números do código que tem aqui,
e há bocado falavas também de há umas centenas de pessoas que nos acompanham em formações. Quando falamos de números kármicos, falamos do 13, do 14, do 16, do 19 e depois também dos 9. Quando olhamos para o código destes dois irmãos gêmeos, eles são ricos nestes números. Tem o 14, tem o 16 e tem o 9, tem muitos 9. Quer dizer, são muito ricos, estes jovens têm uma coragem enorme para se aventurar nesta vida para ultrapassar estas dificuldades. Portanto, há aqui como uma ambição que trazem de outros tempos, de outros corredores, de transmutar, de harmonizar, de perceber o que é isso das relações interpessoais, um respeito impressionante ou muito grande olha, no capítulo da sexualidade, de viver o amor e a sexualidade com muito respeito. E, portanto, a MENA, sim, ainda pelo nome, e estamos a falar aqui das diferenças dos gêmeos, sim, tem essas dificuldades ali nos relacionamentos, na parte, no 9, que dá essa humanidade, e depois tem em comum o 8 com o António. Portanto, a entender esta questão da energia do dinheiro. Mas isso também pode-se aprender, por exemplo, numa profissão em que a pessoa esteja ligada, por exemplo, a lição kármica 8, em que seja convidada a navegar ou a passar o seu dia-a-dia relacionado com as finanças, com a economia, com o dinheiro em si, pode permitir e pode entender isso. Portanto, é uma lição que se pode aprender. Queres continuar, António? Agora, é claro, o que a maioria das pessoas querem é saber o que é que eu devo fazer com isto tudo, não é? Claro que se estivéssemos a falar aqui com os dois, com o Luís e com a Mena, portanto, ok, o que é que eu posso fazer? Portanto, vocês são os numerólogos, coaches, portanto, eu não quero só saber que isto está complicado pela frente, eu quero saber o que é que eu vou fazer para evitar isso tudo. Ora, é importante compreender que nós não podemos mudar o nosso destino. Não podemos. Portanto, foi escrito, foi assinado, foi concordado e agora tem de ser vivido. Então é o seguinte, digamos que o meu destino, o meu trajeto, tem a ver com um grande buraco enorme numa estrada a qual eu tenho de percorrer, viajar. E é de noite, não há luz nenhuma e eu não sei. O que é que vai acontecer? Ora, eu ponho dentro do carro e certamente, cabum, vou entrar dentro do buraco. É óbvio. Então, vamos aqui ver outro cenário. Eu não posso mudar o destino, porque foi escrito. Ou seja, eu não posso mudar o facto que na estrada que eu vou viajar existe aquele buraco. O que eu posso fazer é acordar, ou seja, acender a luz. Acender a luz. Ora, tudo está igual, só que agora estou informado que está ali um buraco. Então o que é que eu vou fazer? Ao aproximar o buraco, vou relantir e vou passar ao lado. Ora, isto para dizer o quê? Se vocês olharem para o Luís, por exemplo, como o Sérgio estava a dizer há bocadinho, a mala de viagem está bem carregadinha. Então, buracos na estrada não faltam ali ao Luís. Então, o que fazer? Ora, o que fazer é, em primeiro lugar, claro, é ter esta informação, não é? Porque é muito difícil mudar aquilo que nós não conhecemos e que nós não sabemos. Portanto, esta informação é importante, mas a informação não chega. Isto é como aprender alguma coisa. Aprender não chega. Porque se você não compreende aquilo que você aprendeu, certamente não irá praticar da melhor forma. Então, o Luís, para ser capaz de viver uma viagem maravilhosa, tem de se entregar àquilo que ele escreveu. E o que ele escreveu é: eu vou partilhar toda a sabedoria que eu adquiri em vidas anteriores. E eu vou partilhá-la com muito amor. Certamente irei ser pago por isso, mas não é esse o meu foco. Então vou-me abrir e não só tenho de compreender que, devido a este código, que é um código muito aberto e muito kármico, é muito provável que o Luís tenha um trabalho a fazer fora da aldeia dele e da cidade onde vive.
Quando vamos olhar para a Mena, portanto, a Mena é muito mais conservadora. Muito mais conservadora. Ora, ao olharem para a maturidade do Luís, por exemplo, é um 3. Ora, nós sabemos que o 3 tem a ver com a alegria, tem a ver com a partilha de informação, a partilha de alegria, a partilha de viver, la joie de vivre. Então o Luís tem de aprender a partilhar o quê? A memória que ele trouxe, que é o 11. Quando olhamos para a Mena, portanto a Mena tem um 4 que vem de um 13 na sua maturidade. Ora, o que quer dizer que vai estar presa, algemada ao trabalho, à responsabilidade do trabalho e responsabilidades que não são necessariamente dela. Ora, durante um certo tempo, vai ter dificuldade a libertar-se. Ora, aqui o segredo é, no caso da Mena, é de aceitar aquilo que está. Aceitar aquilo que é. Portanto, o Luís tem de aceitar que deve comunicar, deve falar, não deve calar-se, não se deve esconder no guarda-fato. Fala, 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 fala. Pouco importa aquilo que te chamam e que dizem de ti. Fala, fala. A Mena tem de aprender a aceitar aquilo que está, a honrar aquilo que está, a amar aquilo que está, para aquilo que está, deixá-la. É muito engraçado, não é? Ela, estamos a falar dela, só pode deixar algo do momento que ela aceitou e ama esse algo. Ora, se ela, por exemplo, está num trabalho que não gosta e todos os dias vai com uma mentalidade: quando é que eu vou sair dali? Ou quando é que isto vai terminar? Ou quando é que isto vai mudar? Ou quando é que mudam o diretor? Ou quando é que mudam o patrão? Ou seja lá o que for. Portanto está está a criar mais tempo no interior do tempo daquilo que ela não quer guardar. Do momento que ela sai, por exemplo, de casa e diz, começa a fazer o Ho'oponopono e começa logo com a parte espiritual. Eu amo-te. Eu amo-te. Mas espera aí, então mas tu estás a dizer que eu amo algo que eu até nem gosto, não quero aquele trabalho. Não. Tu amas. E tu tens de reconhecer todas as partículas do amor que tens por aquilo. Porque aquilo está a servir a tua causa. Foi criado por ti. Ora, essa aceitação, esse amor que tu estás logo a enviar, eu amo-te. Por tudo aquilo que tu me trazes. Não somente o salário, não somente a segurança, mas esta educação. A preencher este capítulo. Que me vai levar a uma aceitação. Eu amo-te. E obrigado. Obrigado por teres aceite ser essa realidade no interior da minha realidade. Eu amo-te e obrigado. Eu peço-te desculpa por não ter compreendido há mais tempo aquilo que tu és para mim. Por favor, perdoa-me, porque obviamente distraí-me. Ora, começar a ter uma relação de amor, porque temos aqui um 13-4. Temos aqui um 13-4 ligado ao resto. Se vocês forem ver outra vez o código, portanto temos aqui um 9, 14-5, 14-5, 9. Ora, como o Sérgio há um bocadinho disse, e espero que vocês tenham ouvido, 14-5 é kármico e o 9 é karma. Então, aqui não há escolha. É aceitar aquilo que está, fazer o melhor que pode com aquilo que está, para se libertar daquilo que está. Estão a compreender? Ora, isso é muito importante para os dois. Portanto, para os dois, ele, no caso dele, que é não ter medo de falar a sua verdade, de exprimir a sua luz, sempre com uma intenção direita, boa, com integridade, e ela é isso. Portanto, libertar-se daquilo que ela trouxe como trabalho a fazer, em memória, que é aceitar a responsabilidade ligada ao trabalho. E quando nós falamos de trabalho, atenção, eu acho que estão a compreender todos. Também tem a ver com ou filhos, ou filhas, ou a casa, ou isto, ou aquilo, ou
Portanto, tudo o que está em volta dela que necessita dela como responsável por. Estão-me a entender? Ora, claro, é isso. A libertação é a aceitação. Portanto, no momento que você aceitou, que é o que é, e começa a desenvolver uma boa relação de amor com o que é e com o que está. Portanto, se você encontra um cão pela primeira vez e o cão está a olhar para si como gostaria de pôr os dentes em cima. Ora, se você desenvolve uma relação de amor com o cão, é engraçado. O cão que o queria ou a queria atacar, agora vai defendê-la. É giro, não é? Mas é assim. Se me permites, não é acrescentar, mas é complementar. Quando estavas a falar do número da maturidade, ou seja, é como se fosse a tal porta, é como se fosse um mar, quando a gente entende os detalhes da vida, quando a gente entende os constrangimentos que foi ultrapassando, o tal buraco que falavas há pouco, que conseguimos contornar sem cair lá dentro com o nosso carro. A gente começa a entender esses detalhes que a vida nos vai, ou nos constrangimentos que a vida nos vai trazendo, e emerge, abre-se como que uma porta para um novo mar. Então, o tal mar, que é, no fundo, a tal maturidade, digamos assim. E neste caso, a Mena, ela, mais uma vez, ela junta aqui este 4, ela convida a ser essa mulher responsável, e a ser, lembramos daquele potencial dela e da natureza dela, que é o 6, aqueles dois 6 são muito fortes nela. Então ela tem essa natureza, é como se fosse uma mãe. Ela está convidada a assumir responsabilidades daquela mãe, daquela mulher que cuida, mas num universo em que nada julga, nada. Por exemplo, imagina que há a tendência para olha, esta questão é injusta, olha, aquele fulano ou aquela fulana foi injusta comigo no trabalho, ou está-me a perseguir. Se imagina que entra neste capítulo das vitimizações, não é simpático. Então a Mena é convidada, sim, a assumir esse seu potencial, a sua natureza que trazia de outros tempos, e a ser essa tal mãe, e por cima com o último período. E o último pináculo 9, não, aliás, o último período é 9 e o pináculo período 9 e o pináculo o pináculo é 9 e o período é 7, assim é que é. Portanto, há aqui uma necessidade, mais uma vez, de conjugar, de se relacionar internamente. Portanto, ela precisa de ouvir e dar espaço àquela necessidade de estar sozinha, nos seus pensamentos, nas suas verdades, e depois olhar e partilhar toda essa verdade como se fosse a tal mãe, a mãe que entende, a mãe que respeita, a mãe que é estrutura e que é estrutural para muitas pessoas à sua volta. Portanto, isto, mais uma vez, isto é difícil. Se calhar mais difícil do que o do Luís. O Luís, como também teve trajetos, ou seja, ele conduziu o seu veículo por caminhos bastante diferentes, possivelmente, da Mena, porque a Mena tudo indica que se manteria mais na família, e o Luís, é como ele dizia, como tu dizias, António, não gosta de mim, eu vou-me embora, pego na mochila e vou-me embora, portanto, mais desprendido. Ela não, ela teve e tem sempre este dilema, vou ajudar, vou agradar, vou manter-me na minha família, vou manter aquela relação, vou manter esta relação, seja profissional, seja conjugal, seja familiar, seja o que for. Ela está sempre dividida entre o querer estar com ela mesma e seguir a sua verdade e ao mesmo tempo estar com os outros. Isto é uma divisão muito grande. E eu estava aqui a ouvir e estava aqui a pensar que pistas é que a gente podia dar mais. Então, quando olhamos para este ano pessoal 2, no fundo, ela está em sintonia com o ano da Terra, ou seja, o planeta Terra, neste caso, o ano 2018, tudo somado dá 11, que por sua vez podemos reduzir ao 2. E, aliás, reduzimos ao 2 porque os anos a gente só de 1 a 9. E então esta mulher e este homem, estes dois irmãos, no fundo estão em sintonia muito com a Terra. Agora, a tal coisa, como é que conduziram todos os seus veículos, como é que conduziram toda a sua experiência na vida durante estes 58 anos, vai levá-los a estar em patamares muito possivelmente distintos. Não são melhores nem piores.
A Mena não é um patamar mais importante ou menos importante que o do Luís, são diferentes. Portanto, apesar de estarem os dois no mesmo ano pessoal, em que são convidados, numa primeira instância, numa primeira fase, a relacionarem-se consigo mesmo e depois encontrarem o seu equilíbrio interno, a partir daí, então estarem disponíveis para se relacionar harmoniosamente com o meio envolvente, com as pessoas à sua volta, com as suas famílias, com os seus patrões, os seus empregados, os seus colaboradores, clientes, seja o que for. Portanto, e nesta fase, estamos em setembro de 2018, ou seja, os dois estão em pleno mês pessoal 2 também. O que lhe dá este potencial a mais ainda, ou seja, olhar para dentro. Há uma sensibilidade que está no ar. E, portanto, a Mena, portanto, uma sugestão para a Mena e para o Luís, portanto, olhem, vejam em que patamar de desenvolvimento é que estão, de entendimento das suas vidas e como é que estão a nível de saúde, como é que estão a nível profissional, como é que estão, e fazer esses tais ajustamentos. Olhar com calma, nada está perdido, apesar de já terem 58 anos, ainda só têm 58 anos. Porque uma coisa gira é que a gente não sabe bem quando é que vai embora. Quer dizer, a gente também podia fazer as contas e tentar adivinhar, mas não é esse o nosso propósito. Portanto, os anos que nos restam, a ideia é não é darmos mais anos à vida, mas dar mais vida aos anos que temos pela frente. E, portanto, é esta sugestão, Mena, Luís, tentem perceber em que patamar é que estão, de desenvolvimento, de entendimento, e ao mesmo tempo aproveitarem esta oportunidade para se encontrarem consigo mesmos e depois descobrirem até que ponto é que eu posso estar relacionado mais adequadamente com todos à minha volta. Porque depois é isso, temos os dois com este código, principalmente por causa da data de nascimento, eu agora estou a olhar para a data de nascimento, eles não têm, como tu dizias, António, eles não têm margem. No fundo, há aqui um apelo grande a darem-se, mas com respeito por eles mesmos também. Porque se não se respeitarem eles mesmos, nunca vão poder dar-se nessa harmonia que tem que juntar. Ora, para terminar, portanto, há aqui algo que não passa despercebido e que é da nossa responsabilidade, portanto, os coaches, os terapeutas, os numerólogos, é de informar as pessoas. Ora, é o seguinte, quando nós olhamos para o código, por exemplo, da Mena, que tem essa incompatibilidade que nós falamos, causa muitas vezes no ser aquilo que nós chamamos de bipolar. Portanto, de manhã tem uma ideia e à tarde pode ter outra e tem repentins também. Portanto, seria muito importante para este ser, para a Mena, de desenvolver o quê? Portanto, é o seguinte, a primeira coisa, quando há muita energia 6, especialmente nascida no mês 2, é importante desenvolver um amor próprio. Portanto, tomou banho, está na casa de banho, sozinha, sai do banho, enxuga-se, olha-se ao espelho e começa a desenvolver esse amor com aquela que ela está a ver à frente do espelho. Tudo nela é lindo e belo. Tudo. Porque esse tudo tem orelhas. Tem ouvidos. Não fala, mas escuta. Ok? E se eu tenho algum pensamento, algum sentimento negativo para alguma das partes do meu corpo, essa parte vai acabar por se virar contra mim. Então é muito importante, neste caso o Mena, muito mais do que o Luís, porque o Luís está guarnecido de números ímpares. Portanto, está desapegado mesmo do vento. Nada cola a ele. Então, portanto, aqui, em termos de saúde, não estou a ver como é que o Luís vai ficar doente. Quando falamos da Mena, embora sejam gêmeos, da mesma mãe e do mesmo pai, não é a mesma coisa. Não é não. Então aqui é muito importante, por exemplo, considerar certas práticas de atividades. Mas, por exemplo, o ginásio, não estou a dizer que não presta, mas se calhar para este ser não é suficiente. Porquê?
Porque o ginásio é mecânico, são máquinas. Então eu posso estar ali e estou a pensar, portanto, o meu psi, o meu mental, continua. E o que é engraçado é que nós, seres humanos, agarramos muito mais às preocupações, ao negativo e àquilo que pode acontecer. E então aquilo está lá dentro. Então o que eu aconselho a este ser é, desenvolver uma boa relação com ela própria e com todas as partes do corpo. Isto várias vezes. Várias vezes. Outro, portanto, tudo o que tem a ver com práticas meditativas, como yoga, tai chi, pilates e assim sucessivamente. Caminhadas na solidão, sozinha. E no que diz respeito a desporto, algo que estimule. Por exemplo, ténis, badminton. Algo que... Portanto, eu não vou estar a jogar ténis e a pensar no trabalho, o que é que vai acontecer. Não, porque automaticamente o jogo em si capta-me. Ok? E outra coisa, que é a mais difícil, eu não gosto de dizer isto, mas agora, em termos de estar a explicar, sou obrigado a dizer. A mais difícil é a autonomia. É que é um grande problema para um ser que tem energia 6, que tem energia 2, ser ela própria. Pouco importa o que é que a mãe, o que é que o tio, o que é que a tia, o que é que o pai, o que é que pensam. Eu sei que estou a falar chinês para esta pessoa, mas tudo o que tem a ver com autossuficiente, autonomia, autoconfiança, é o que ela deve trabalhar. Algo que, ao olharem para o Código do Luís, não aparece em lado nenhum. Estão a perceber? Então, esta parte aqui, porque se não tomarem em consideração estes conselhos, portanto, há um grande hotel que ela vai visitar, que é hospital. Estão a perceber? E, como eu digo muitas vezes, e acho que o Sérgio também diz isto, será que é mesmo preciso um cancro na mama para acordar? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou acordar sozinho. Não preciso disso. Ok? Porque, claro, as doenças não é algo que, olha, faz parte das estatísticas. O que é que tu queres? É a vida. 3 mulheres em 10 têm... Pois. Quando você compreender o mecanismo do seu corpo, ou o corpo que lhe foi emprestado, que é uma farmácia que põe o Pfizer longe, portanto você vai compreender que é você é que foi lá mexer na programação dele e que lixou aquilo tudo. Está a perceber? Porque aquilo estava tudo direitinho. Ok? Então, é estes conselhos. Acho que, pronto, por hoje não estamos aqui a fazer uma leitura mais do que isto. Acho que falámos um pouco das diferenças que podem haver nos gêmeos, portanto era essa a ideia de vos dar, ok, agora já compreendem porque é que gêmeos, sejam 2 rapazes, sejam 2 raparigas, seja um rapaz, seja uma rapariga, saíram do mesmo buraco e não veem nada igual, veem tudo diferente e vivem muito diferente também, ok? Então acho que está tudo dito, a não ser que tenhas alguma coisa a adicionar, Sérgio, mas acho que nós, no que diz respeito a gêmeos, acho que era esta a ideia. O que é que tens alguma coisa a adicionar? Só deixar aqui uma palavra de coragem, porque isto é um facto científico hoje, que sabe-se, é possível, cientificamente falando também, que se a pessoa conseguir entender os seus mecanismos de gestão mental, emocional, vibracional e tudo mais, que tu também falas muitas vezes em vídeos que já tens, é possível alterar indicadores, porque todos temos indicadores tumorais. Atenção, toda a gente tem. O nosso corpo, que é o tal carbono, oxigênio, nitrogênio
e hidrogênio. Portanto, estes são 97,1% do nosso corpo humano é composto por estes 4 elementos. Portanto, o facto de eles se relacionarem harmoniosamente promovem saúde. Mas, claro, no dia-a-dia é normal a gente chatear-se com isto e com aquilo. Portanto, é uma determinada acidez. E então é normal haver o hidrogênio, por exemplo, que sai e, portanto, os chamados radicais livres e o corpo oxidar. E então é normal haver indicadores tumorais. O que depois a medicina diz é que a partir de um determinado nível de indicadores tumorais pode ser preocupante. Agora também a ciência sabe, e isto mais no âmbito da psicologia e da psicoterapia, que não é o âmbito aqui, mas é possível, e com isto termino, é possível, com essa consciência profunda de como é que funciona o sistema humano, porque somos um sistema multidimensional, é possível em 120 minutos, e isto passo a citar, portanto, uma psicóloga espanhola, Maria Del Mar, que dizia há pouco tempo numa palestra onde fui, que dizia, em 120 minutos é possível alterar indicadores tumorais. Portanto, imaginem que a Mena até tinha alguns indicadores. Tranquila, ou outras pessoas que nos estejam a ouvir, tranquilos, mesmo que esses indicadores já apareçam, é possível, com essa consciência e com depois um trabalho no terreno, um trabalho de responsável por si mesma também, é possível que a vida, tal coisa, que a vida continue a sorrir até ao dia da partida. Ora, algo que o Sérgio falou que é muito importante reter é chatear. Portanto, é o seguinte, para todos aqueles que eu não me chatei com nada. Pois. Então já não estás neste planeta, não é? Ora, eu acho que acontece a todos, por muito iluminados que sejam. Aliás, o Wayne Dyer, que foi um ser muito querido, provavelmente o único homem que eu beijava na boca. E ele contava muitas histórias. E, aliás, eu aprendi muita coisa dele. Aliás, eu vivi com ele dias e dias e dias e dias. Eu só ouvia aquele homem, só ouvia aquele homem, só ouvia aquele homem. E ele estava na cozinha, porque ele tem 8 filhos. E depois, não sei se estão a ver 8 filhos, não é? Aqui a casa tudo muito bem organizadinho, tudo calminho, não é? E ele chateava-se com os filhos. E a mais nova dizia assim: se eu tivesse aqui uma câmara para filmar, para mostrar às pessoas lá fora Mr. Calmo, Mr. Motivation Man. Para ver o que é que eles diziam depois. Ora, é o seguinte. Chatear-se, você vai se chatear. Mas como o Sérgio estava a dizer, antes de criar esses químicos que vão estragar o sistema, o que é importante é você apanhar-se em flagrante. Portanto, você está chateado. Ora, está chateado com o quê? Com algo que não está ao seu jeito, não é? Mas o eu que está por detrás disso é o ego. Então, olha, é o tempo que você fica no chateado é que vai determinar se sim ou não você vai ter uma vida saudável ou não. Então, permita-se de chatear, mas não fique lá. Portanto, as sensações que nós temos acontecem em segundos. Mas se nós começamos a abraçar essa sensação, ela vai se tornar num humor. É um humor que vai fazer o quê? Uma emoção, um comportamento, um caráter, uma personalidade e uma falsa identidade. E você torna-se aquilo. E o que é engraçado é que nós somos máquinas registadoras e no fim dessa identidade estar colocada, depois a gente vai viver assim. Ora, por tudo e por nada, aquele sino que já aconteceu, sei lá, há 3 meses, din, 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 e lá está você no mesmo padrão. No mesmo padrão. Ora, claro, isto tem muito que se lhe diga, como você pode imaginar, mas é isso mesmo, ok? Então, vamos ficar por aqui hoje. Já tenho uma boa ideia das diferenças que pode haver nos gêmeos. É isso, ok? Então, fiquem bem, e tanto eu como o Sérgio, portanto, eu vou estar em Portugal a partir, portanto, em função
dia 5 em Lisboa, no Holiday Inn. Aliás, vou pôr tudo ao fim do vídeo para quem estiver interessado em estar connosco. Uma coisa é certa, se estiverem connosco, como eu e com o Sérgio, vocês não vão perder o vosso tempo. Vocês vão é perder-se. Vocês vão é perder-se no tempo. Isso é que vocês vão. Ok? Um grande abraço e muito obrigado por estarem connosco. Seja onde for que estão no mundo neste momento. É para mim